Faz a abertura. Gente, então boa noite para quem já está presente aqui, né? Quem ainda não chegou, vai chegando. Queria dar aqueles avisos iniciais, tá bom? O primeiro é que o Célio já mandou lá no grupo que a gente vai ter mais duas aulas com o Célio agora em outubro, né? Então serão se eu não me engano, as duas primeiras segundas do mês. Uhum, Maravilha, que bom, né, Célio, que a gente conseguiu. tá tudo Sobre a certo. lista de presença também, gente, então atentar a assinar a lista de presença, tá? É muito importante porque é o meio através do qual vocês conseguem um certificado de participação do curso, né? Ao final do curso, tem que assinar a lista de presença. Então, vou estar colocando a lista de presença durante a aula no chat, eu coloco agora no início. Durante a aula, se alguém por acaso não achar e perguntar lá no chat, eu coloco de novo, e ao final da aula eu coloco uma última vez, tá? Para quem ainda não tiver conseguido. Então, vamos tentar assinar a lista de presença, que é importante. Para quem não sabe, esse projeto tá sendo apoiado pela quarta edição da Lei de Fomento ao Forró do Estado de São Paulo, executado pela Cais Produções, na pessoa do José Sérgio, desculpa, gente, do Zé Renato. Quem quiser saber mais sobre o projeto, como o Zé planejou, né, e está executando isso, a gente vai estar colocando o link aqui também, para vocês entenderem melhor sobre o projeto, tá certo? Queria pedir atenção novamente aos microfones abertos durante a aula, tá, gente? Para a gente não prejudicar o desenvolvimento da aula. Então, vamos atentar a isso, por gentileza. E é isso, gente. Um bom encontro para nós, uma boa conversa. Agora eu passo a palavra para o Célio. Bom, boa noite. Essa aqui seria nossa última aula, né? Então, estamos preparando mais duas aí. Às vezes eu fico meio aflito, assim, de tentar passar, ah, sim, questões mais interessantes, não ser repetitivo também, né? Em uma série de assuntos. E por isso, inclusive, hoje eu me coloquei na preocupação de sistematizar algum pensamento que, que já estava comigo, já vem de algum tempo, e aproveitei assim para ver se vocês entram como cobaia, assim, e a gente faz uma construção comum, né? Pelo menos vou perguntar se faz sentido, né? Essas reflexões. Agora à tarde eu ensaiei um texto, assim, que eu fazer era mais, eu gosto de fazer, de primeiro organizar as ideias escrevendo, né? Então eu fui escrevendo para mim, mas aí achei que tava razoável, assim, para compartilhar com vocês, então eu inclusive mandei assim, em primeira mão para vocês, sem revisão, sem nada, tá? Então, são considerações, né? Na primeira aula, vocês viram que eu tratei ali, até o Manzatti aqui, que está presente, ele até compartilhou o livro do Debord, né, A Sociedade do Espetáculo. São reflexões que sempre tiveram muito presentes, assim, na construção conceitual, filosófica da cultura viva. Seria, digamos assim, é, que não sei, não soe como uma pretensão, mas seria a cultura viva como uma vacina à sociedade do espetáculo, enquanto um conceito, né? Pelo menos esse seria o desejo. Não é que aconteça, porque não- ainda não há escala, né? A sociedade do espetáculo ela penetra nas pessoas por todos os poros, né? Então, não dá nem mais para dizer que é em escala industrial, é pós-industrial, assim, um- ela, ela vai penetrando na forma de pensar, na forma de ser, de agir, de todas as pessoas. Inclusive, eu até escrevi alguma coisa que eu apaguei para esse texto que eu compartilhei com vocês, que na verdade, ninguém está imune. Mesmo sociedades de raiz, né? Sociedades tradicionais, seja numa aldeia indígena.
em espaços isolados, mesmo assim, a, a sociedade do espetáculo, enquanto conceito, né, da imediatização da vida, a louvação da aparência, do supérfluo, do imediato, do fugaz, né, ela vai entrando. Entra em quilombos, entra em comunidades rurais, entra nas periferias do mundo, entra em aldeia indígena no Parque Nacional do Xingu. Então, não pensem que essa é uma característica só das sociedades urbanas, cosmopolitas. Ela adentrou aí em tudo quanto é canto e vai nos comandando. Às vezes até é, no, num campo progressista ou que tem um compromisso real com a transformação, até assim ela acaba penetrando, né? E vai criando todos os processos de cisânia, divisão, incapacidade de percepção dos problemas reais, né? E por isso não é uma batalha fácil se contrapor à sociedade do espetáculo. Também não vai ser uma vacina simples, né? No caso da cultura viva como uma vacina à sociedade do espetáculo, ela precisaria ainda ser mais cultivada, testada, né? Acho que precisa ter mais tempo nesse processo. Mas, como intenção, nada pretensiosa e totalmente e querendo tudo, né? Porque tudo também é pouco, né? Por que que se quer tudo? Porque o que se quer é pouco, é uma vida boa, justa, alegre para todo mundo, que as pessoas tenham água boa para beber, ar, ar puro para respirar, que elas tenham um bom lugar para dormir, uma boa comida, um bom acolhimento, uma vida cheia de sentido. E tudo isso é muito pouco, mas tudo isso é negado, a grande maioria. Então, enfim, estamos vivendo nesse contexto aí. Daí, de algum tempo para cá, eu tenho refletido sobre a dimensão das classes sociais. Até creio que nesses dias está saindo um livro que eu não li, do Gessé de Souza, que é O Pobre de Direito. Eu vou ler sem preconceito algum, até porque ele é um importante pensador, da sociedade brasileira. Mas, e nem sei o que ele está dizendo. Mas, a princípio, o conceito pobre de direito, ele não me cai bem. E explico por quê. É, é uma ideia de trabalha só na perspectiva de uma alienação, em que as pessoas constroem uma falsa consciência e absorvem a consciência do outro. Eu não vejo bem assim, porque o mundo agora, desde o final do século XX, ele tem se caracterizado pelo desfazimento das condições materiais de construção de consciência. Vou repetir, vou uniformizar aqui alguns conceitos, mas para a gente ter uma plataforma de debate. Eventualmente, todas vocês já os dominam. Mas como surgem as classes sociais? Elas surgem a partir de condições muito objetivas, e que se dão na relação com a terra ou com os meios de produção, né? e, com a forma de expropriação do resultado desse trabalho. Então, inicialmente, havia lá os camponeses numa tribo, eles começaram a fazer sua plantação, aí no final do Neolítico, né, na Pedra Polida,
E tinha um problema, ia plantar lá sua mandioca, o seu trigo, né? Dá trabalho, imagine, no início da agricultura. E, de repente, uma outra tribo vinha e, quando está para haver a colheita, para acontecer a colheita, vinha à noite e roubava a colheita, colhia antes, né? Então, era o sacrifício ali de meses de trabalho, né? E que podiam levar aquela tribo à fome, né? Porque se dedicaram no planejamento agrícola, no trabalho agrícola, e não puderam colher o fruto. Alguém falou comigo? Não. Ah, bom, acho que foi. E, e nesse processo, esses agricultores tiveram, alguém teve a ideia de deslocar alguns agricultores para cuidarem da segurança, fazerem a vigilância da plantação, né, impedindo que outra tribo roubasse a plantação. E pareceu uma boa ideia. As pessoas ficariam acordadas à noite, vigiando a plantação, enfim, também durante o dia para evitar alguma invasão. Ocorre que as pessoas que foram deslocadas da produção agrícola e que cuidavam da plantação, com o tempo, em algum momento, elas foram considerando que elas valiam mais que aquelas que estavam plantando, porque se elas não vigiassem a plantação, a tribo ia ficar sem a colheita. E aí inventaram o tributo, né? Tributo vem do latim, que é tributo, né? Um tributo da tribo, né? Então a tribo passou a pagar um tributo para esses guerreiros, né? E vigilantes da plantação. E assim começaram a surgir as classes sociais. Coincide com o surgimento do patriarcado também. A gente pode falar sobre isso dali a pouco, né? Mas para a gente ter uma ideia, as classes sociais surgem com o surgimento do patriarcado. É, e, e aí esses guerreiros começaram a justificar o seu domínio, os agricultores começaram a pagar o tributo para poder colher a sua plantação, só que aí eles tinham que entregar parte da plantação como um tributo. Também outros trabalhos, né, que foram sendo inventados. Daí até o guerreiro, o rei, o rei a assumir uma divindade, faraó, aí vai surgindo o Estado, e as sociedades vão se organizando a partir do modo de produção, como que ia fazendo. Os armazéns do faraó, tá lá, quem gosta da Bíblia, pega lá o episódio do José do Egito, né? E os armazéns do faraó, e isso mundo afora, foi assim, até na América pré-colombiana também, com maias, com Império Inca, né? Enfim. É, e com isso foram surgindo as classes sociais. O, o- os reis, que na verdade se desdobravam em uma aristocracia, que por linhagem, né? Aí o filho do guerreiro continuava guerreiro e recebia tributos, e os camponeses que tributavam, um outro tanto que foi escravizado, então aí uma outra classe, os escravizados. E assim foi. Depois, com o fim da antiguidade, aí na Europa, as pessoas elas passaram a ser fixadas na terra, né? Eram todas, elas eram parte da terra. Essa era a forma da consciência medieval, né? Alguém que nascia numa gleba, não podia se deslocar e ir para outra gleba. Ela era parte daquele lugar. Ela não era mais um escravo, mas uma propriedade da gleba, ou seja, era serva da gleba. Aí a sociedade feudal se estruturou, com senhores feudais de um lado e os servos da gleba de outro. Não eram só camponeses também, eram artesãos, pessoas que trabalhavam
ali no castelo, pagavam tributo com parte da colheita, a maior parte, né? E também com serviços gerais e às vezes também iam compor exércitos, né? Porque também o senhor feudal era tributário de senhores feudais maiores, até que se chegasse no rei, né? Então havia toda uma relação de suzerania, né? De subordinação de um com o outro. Isso definiu também a forma de consciência naquele período. As pessoas como parte da terra, né? Os servos da gleba, e os senhores feudais, e toda uma relação de subordinação, de mando, né? Bom, mas não era tanto assim também. Muitos se revoltavam, se rebelavam. Ou havia as revoltas, mas aí nesse ambiente da gleba, ou aqueles que foram se dedicar ao comércio, né? E, e fugiam da gleba e aí iam morar naquelas pequenas vilas que estavam fora do controle da gleba, que eram os burgos, né? E aí as pessoas trabalhavam com comércio, com artesanato, e daí foi surgindo uma terceira classe, né? Então, os senhores feudais, os servos da gleba, e uma terceira classe que era a burguesia, que eram comerciantes e artesãos, que também tinha artesão na gleba, nos servos da gleba também, mas aí era o artesão que trabalhava por conta própria. Vejam que sempre foram formas de construção de consciência que foram sendo realizadas a partir de uma materialidade, a relação com que a pessoa tinha com a produção, o modo de produzir e como que ela circulava. Aquela que saía da gleba ia para o burgo e fazia comércio, caravanas e até a China, né? O pai lá, Marco Polo, né, era um comerciante, pegava a Rota da Seda, saía de Veneza e até o império lá do Kublai Khan. E, e as pessoas elas iam construindo um modo de pensar, porque elas saíam daquele mundinho restrito, né? E isso foi criando uma nova classe, que seria a burguesia. E essa classe foi ganhando força, primeiro perifericamente, até que ela fez as suas revoluções, Revolução Francesa e tantas outras, que suplantou a classe dos reis, rainhas, da aristocracia, às vezes em fusão, né, como na Inglaterra, e às vezes guilhotinando mesmo, como na França, né? E aí se estabeleceu uma nova classe. No bojo disso também, o, aquela população que era parte da terra, ela foi se rebelando e fugia desprovida de tudo, né? Por isso a definição da classe enquanto proletariado, porque proletariado vem de prole, e são as pessoas que só tinham por bem os seus filhos, a sua prole, né? Não tinham nada além disso, e aí tinham que vender sua força de trabalho, que convivia também com a escravização, aí já era a classe dos escravizados, que teve aqui no Brasil, né, com o processo da modernidade, ela se deu a partir do roubo de terra, extermínio dos indígenas e da escravização dos africanos, né? E nesse meio tempo, tinha lá os aristocratas, capitanias hereditárias, os filhos segundo, terceiros, que não tinham propriedade, né? Porque nesse período a herança só ia para o primogênito, e que ganhavam aqui uma sesmaria ou uma capitania hereditária, aqui numa colônia chamada Brasil, ou em outros lugares do mundo. Mas, novamente, é uma forma de consciência, uma forma de pensar que se dá na relação com o trabalho e com a produção. Esse proletariado foi sendo absorvido
no trabalho fabril, que estava se iniciando, com a Revolução Industrial, século XVIII, e, e aí grandes massas trabalhando, né? Até há 30, 40 anos atrás, a Volkswagen tinha, em São Bernardo tinha 40 mil operários numa fábrica. Você pegava a Avenida Nações Unidas em São Paulo, naquela avenida havia 100 mil operários trabalhando, na Zona Sul de São Paulo, isso até o início dos anos 80. Isso compunha uma proximidade muito grande, as pessoas é, passavam a maior parte do tempo juntas e trabalhando e pensando juntas. Isso vai construindo um pensamento de classe e essa classe vai se fazendo. Quem tiver interesse, assim, um livro muito bom, alguns, né? É o do Thompson, que é um historiador inglês, né, marxista, que tem o Costumes em Comum. Ele vai mostrando como que acontece também essa tradição e como que a classe vai se fazendo a partir dos costumes, né? Ele também tem uma série sobre a formação da classe trabalhadora na Inglaterra. E aí vai mostrando que a classe ela não nasce pronta, né? Não tem uma consciência pré-determinada. A classe vai se fazendo, né? No processo. E, e assim foi até o século XX, até final do século XX. Ocorre que, com as transformações pelo qual o mundo tem passado, houve um estilhaçamento disso. Hoje, uma Volkswagen deve ter no máximo 5 mil operários e deve fabricar 10 vezes mais do que fabricava em veículos há 40 anos atrás. E os operários, eles têm uma outra característica, está cada um ali no seu computador, manejando seu robô, e é outro tipo de trabalho. Você não está ali na linha de produção, conversando o tempo todo. Às vezes você vai, sai. Tem também aqueles mais qualificados, tem um padrão de vida até razoável, bom, assim. Tem seu carro, sua casa, até casa de praia, às vezes. E isso vai determinando um outro modo de pensar, que é diferente daquele modo de pensar das greves operárias do fim dos anos 70, no período da ditadura no Brasil. Aí, para dar um exemplo no Brasil. E assim em todas as áreas de trabalho. Isso, a partir um pouco dessa ideia, né, dando uma uniformidade nesse pensamento, né, para a gente avançar, Você né, me mandou um texto ne- aqui, muito nesse, legal. nesse conceito de classe social. Então, toda a forma de pensar ela está relacionada com a forma de produzir e de acumular. Ocorre que isso arrebentou. Não dá mais para falar que existe uma classe operária, uma forma de pensamento mais homogênea, com sentidos objetivos. Porque o proletariado hoje é o menino do entregador de aplicativo, é o cara do Uber. E ele também não é mais um proletário que só tem os filhos. Às vezes ele tem a bicicleta, que é o meio de produção. Ou ele aluga a bicicleta ou a moto. Mas ele é detentor do seu meio de produção. O cara do Uber tem o seu carro, mesmo que seja alugado. Então, a forma dele pensar é outra. Ele pode ser até mais superexplorado, e muito provavelmente porque para que ele tenha um padrão de vida aí de classe média, ele tem que trabalhar 14. Eu, às vezes, quando pego o Uber, converso com o pessoal, eles acham que são os grandes empreendedores, e muitos falam muito bem da Uber. Inclusive, falei, mas como? A Uber fica com 25% de tudo que você arrecada. E do que você arrecada, você tem que pagar o teu carro, a manutenção.
você tem que pagar a gasolina, o combustível. Quanto sobra para você? Ah, sobra mais ou menos é, o mesmo que a Uber. Então, a Uber, que é uma plataforma, ela, ela ganha o mesmo que ele, no líquido, né? 25% mais ou menos. 50% é manutenção lá do carro. Ele defende. E aí eu falo, mas não é muito que a Uber ganha? Não, porque ela mostra tudo para mim, ela me conecta, tal. E com isso eu estou ganhando muito mais do que no meu emprego anterior. Aí a pergunta é: quantas horas você trabalha, né? A 14, 16. Às vezes o cara fica na madrugada e mal vê os filhos, 7 dias por semana. E se tiver um acidente, quebrar a perna, ele está perdido, porque ele não tem previdência nem nada. Então, isso faz com que a, o pensamento dessa pessoa ele não pode mais ser identificado como um pensamento de um proletário fabril, mesmo ele sendo um sujeito periférico, mesmo ganhando muito mal, mesmo os rapazes aí, moças que ficam entregando comida por aplicativo, é, não comem aquela comida, não tem lugar para descansar, ficam lá desesperados naquele trânsito, podem sofrer acidente e tudo mais, e quando muito, vão ganhar aí uns R$ 2.000, o de aplicativo, que é um pouco de alimento, né? Que é um pouco mais que um salário mínimo, isso bruto. Mas ele tem a consciência de que ele vai ascender, de que ele é um empreendedor. Aí ele vai se identificando com outros valores. E é a mesma coisa em outros setores também. Às vezes você vai, eu li outro dia de, um, de uma professora que disse que quando pergunta para os alunos o que quer ser quando crescer, que normal, é uma pergunta muito comum, aí as crianças falam, eu quero ser rico, né? Quero ser famoso, quero ser jogador de futebol, porque é o que mais vislumbra, mas quero ser alguma coisa. Ou quero ser um Pablo Marçal, assim. Esse fenômeno do Pablo Marçal, na verdade, eu estou pensando muito sobre essa questão da emergência de outras classes sociais, muito em função desse Pablo Marçal, que em janeiro desse ano eu nunca tinha ouvido falar o nome dele. Sabia quem é. E não perde nada, né? É bom ficar alienado de vez em quando, porque ele não perde nada. Mas hoje, assim, não tem dia que eu não, não ouço o nome do sujeito. Ele é muito orgânico. Por que que ele chega com uma força avassaladora? Não é só porque ele é uma pessoa inescrupulosa, golpista, né? E, e que pisa no pescoço de todo mundo e chegou lá sozinho. Primeiro, não chegou lá sozinho, chegou, que não vou entrar em detalhes, né? Mas chegou junto com crime organizado, junto com milionários que dão golpe, um monte de coisa, né? E, mas ele é a expressão de uma nova classe e que vem de baixo, proletária, e ele coloca isso, ele tem essa identificação e, e parte da juventude se identifica com ele, né? E quer ser ele. E aí eu não consigo concordar com o conceito de pobre de direito, porque seria como se fosse apenas uma enganação. Não é. Até refletindo um pouco hoje, eu penso que talvez fosse adequado dizer que o Pablo Marçal está para essa nova classe periférica, popular, que vai emergindo, né, e que quer ter o sucesso, quer adquirir meios, ele está para essa nova classe, assim como o Lula esteve para a classe operária, sindicalizada e da resistência no período da ditadura militar. Então, se essa reflexão que eu tenho feito tiver algum sentido, aí eu vou perguntar para vocês se tem, aí nós estamos diante de um problema muito, muito grande, porque
é algo que veio para ficar, como o Lula também. Veio para ficar, porque ele é orgânico, né? É por isso que ele tem essa dimensão, essa conexão, né? Já são 40 anos de Lula e que vai, mas só que ele é orgânico de uma classe que está fenecendo, que está acabando, que é a classe operária. E essa forma de pensar mais coletiva, sindical, que não chegou a realizar uma missão histórica plena, né? Seria produzir uma emancipação geral da sociedade, que era o que a gente, eu mesmo, aí por um bom tempo, ah, confiava nisso, né? Que a classe operária seria a vanguarda de um outro mundo, né? Um mundo mais coletivo, ou o que fosse, ou se deu o nome de socialismo, ou o que for. Isso aí também se revelou fracassado. Então, às vezes uma classe ela não consegue realizar a sua missão histórica e ela simplesmente acaba, como os servos da gleba. Fizeram lá suas revoltas na Idade Média, início da modernidade na Europa, mas eles desapareceram, se diluíram em uma nova classe, classe proletariada, proletariado urbano e industrial. Ainda teve ali o camponês, onde deu reforma agrária e tal, mas enfim, como servo da gleba, eles não conseguiram superar os senhores feudais. Quem superou os senhores feudais foram aqueles que fugiram da gleba e foram para os burgos e criaram uma outra consciência, toda uma estrutura de pensamento que seria o pensamento burguês, né? Que resultou nas revoluções burguesas. Bom, isso significa que existe essa classe. Aí eu estava trabalhando muito, até conversando com a Silvana, que hoje, morando aqui mais para o interior, e eu gosto de ficar conversando com ela, eu fico botando lá. Ela é engenheira, eu sou historiador, então é bom porque eu divago e ela tem um pensamento mais cartesiano, assim, então ela me ajuda nas conversas, né? E também não seria adequado dizer que existe uma classe da falsa consciência, ou uma classe da alienação, né? Seria muita presunção, né? A gente achar que os outros é que são os alienados e a gente tem a capacidade, sabe o caminho, né? Então, foi um pouco o que eu ensaiei assim, né? Eu rascunhei o que eu mandei para vocês de texto hoje, eu escrevi. Eu acabei de escrever, eu pus para vocês, porque já era 5 da tarde. Estaria existindo, e não é um fenômeno brasileiro, mas um fenômeno mundial, essa classe do individualismo. Que seria isso, as crianças que, quando perguntadas o que você quer ser quando crescer, ela diz, eu quero ser rico, milionário, famoso. Não sabe o que vai fazer para isso. O problema é que vai fazer as coisas mais terríveis. Vai inventar forma de dar golpe nos outros, de criar esses jogos bet, que eu acho assim, isso aí vai ser já é um grande problema social e vai ser um problema maior ainda, em pouco tempo, um absurdo o país ter liberado essas bets, isso aí é uma coisa que vai criar assim, um problema muito grave, inclusive de doença mental também nas pessoas, vai criar muito sofrimento nas famílias, já está criando. O cara joga aqui, né, no celular e vai por Pix, assim, um absurdo liberar um negócio desse. E, e a pessoa vai querer ou jogar, ou vai querer virar famoso, ou vai querer atropelar o outro. Então, o Marçal é expressão disso. E essa é a classe do individualismo. Não achei termo melhor. Como é a primeira vez que eu estou falando sobre isso, peço, se vocês puderem me ajudar até a melhorar no termo, eu vou agradecer muito. E
Em contrapartida, aí teria uma outra classe. Essa eu já tiro emprestado do Debord, que ele cita a classe da consciência, que seria essa que se contrapõe à sociedade do espetáculo, mas ele não desenvolve muito. Eu vou querer desenvolver. E eu até acho que a experiência da cultura viva, ela contribui para isso, que a cultura viva é um processo de construção de consciência coletiva, é, que tem um vínculo de raiz numa perspectiva de invenção, de superação, de transformação. Então, estaria mais ou menos resolvido isso. A gente tem uma classe da consciência e uma classe do individualismo, né? Não seria apropriado dar o nome de classe do coletivo também, porque eu não sei se essa classe da consciência é plenamente coletiva, mas ela vai nesse sentido. E, e ela vai se construindo a partir desses fluxos culturais. É aí que a cultura ganha um papel muito importante e que a cultura sempre tem ficado relegada. Mas como houve o desfazimento das condições objetivas de produção, a, a cultura, como ela é imaterial, ela é imaterial e ela perpassa tudo, todo mundo, né? Ela atravessa tempo, ela atravessa lugar, atravessa espaço. Então, né? Temporalidade mesmo de eras, né? A gente às vezes está lendo, tem alguém lá de 1000 anos atrás, você mergulha naquela leitura, né? Cervantes lá, você tá ouvindo Cervantes falar com você está conversando com ele, né? Ou com Aristóteles. Então, você atravessou tempo, atravessou espaço, né? E, e a cultura é a única expressão humana que permite isso, né? E então, essa classe da consciência ela nasceria desse processo. É uma classe também transversal. Olha que interessante. Olha que interessante, gente, falando um negócio aqui. Eu aqui estou falando para vocês e estou construindo pensamento, mas ela é transversal, porque ela não. é, por ela estar deslocada, na verdade, a sociedade está deslocada dos meios materiais de produção, ela, ela atinge pessoas de diversas origens. Ela vai estar presente na periferia, como vai estar presente na classe média, como vai estar presente até em pessoas aí de origens mais abastadas e que, de repente, percebem, ou pela compaixão com os animais, e espero, né, que às vezes o pessoal também fica pensando nos animais perto e não tem pena da anta lá que está com a pata queimada e com o tamanduá e com o tatu que vão morrer carbonizados, jacaré. Mas aquela que tem uma conexão, né, alguma sensibilidade, ela vai percebendo que esse dano que a, a sociedade capitalista está produzindo no planeta, ele tem que ser interrompido, né? Porque ele está levando a gente ao colapso climático e civilizatório e é muito provável que a gente assista a isso enquanto geração. Eu mesmo já estou com 63 anos. Eu penso que eu vou assistir isso. Vocês aí, quem tem menos idade, seguramente vai assistir e, e, e vai ter que enfrentar esse colapso. Então, é algo muito terrível. Não sei se vocês viram aquele o Blade Runner 2049, né, que está todo fundo alaranjado. Isso era em Los Angeles, né? E o pessoal, para comer proteína, comia larvas. E nós tivemos esse céu alaranjado, né? Assistam o filme, vocês vão ver que é o mesmo céu que estava batendo por aqui, pelo menos aqui em São Paulo, estava batendo esse céu alaranjado. Só que no filme era ficção científica para 2049. Nós estamos 24 anos antes disso, né? Só isso. Estamos em 2025, quase. Então, daqui a pouco entramos em 2025. E, e com isso, essa classe da consciência ela ganha essa transversalidade. Ela está presente com o ativista num ponto de cultura e está presente
é, algum jovem como a Greta Thunberg, lá a menina sueca, né? E está presente em vários lugares. Como também, talvez, as características da transversalidade, ela também, não, talvez não, com certeza ela também está presente na classe do individualismo, porque você tem desde aquele cara que vai fazer na sua casa um serviço de limpar a caixa de gordura e dá um jeito de dar um golpe, ou ver sua geladeira e dar um preço maior do que seria para fazer o conserto, né? E por quê? Porque a pessoa ela tem pressa, ela quer adquirir, ela quer ascender, né? Mesmo ela tendo vindo ali de uma situação bem precária de vida. Até o cara até o Elon Musk, que é o ultrabilionário e que quer acumular mais poder. É só por isso que ele quer acumular as coisas, né? Então, tem uma transversalidade e uma autoidentificação. Então, por isso mesmo, um pobre de direita não é uma aberração, mas é o fruto das condições sociais do nosso tempo. Para finalizar, como é que a gente vai conseguir sair desse. Se fizer sentido isso que eu falei, por isso eu peço para vocês até falar, ó, seu Turino, tá, você está divagando, está falando só bobagem. Mas se tiver algum sentido, como é que a gente vai conseguir dar liga, dar cimento, alinhavo mesmo, a essa classe da consciência? Ainda mais nesses tempos de fake news, deepfake, inteligência artificial e tudo mais. Entendo que seria pela ativação de uma inteligência vital. O que é a inteligência vital? Seria a inteligência coletiva e que se faz em processo. Por isso, até em, na aula passada, e mesmo na anterior, eu estava colocando essa questão da fusão ética e estética, né? A gente precisa ter essa fusão, precisa conseguir construir um movimento. Vejam, qual é o movimento cultural que a gente tem hoje? É desse cara aí, esse Gustavo Lima aí que foi preso, que é de Beth também, por sinal. E que é tudo é ruim, né? É show superfaturado, em prefeitura pequena, pegando grana, tudo quanto é lugar, lavagem de dinheiro, que também tem muito no futebol, né? E que movimenta assim multidões também. É, é tudo de ruim que vira numa expressão estética, assim, tchê, 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 que também está presente em outras expressões estéticas, mesmo periféricas, assim, de periferia, como no funk, assim, como uma apologia à ostentação e tudo mais. Então, hoje existe uma estética que reflete essa ética, que é essa ética de você pisar no pescoço de todo mundo para chegar lá, porque o importante é você chegar lá. Isso é o fugaz da sociedade do espetáculo. É isso mesmo. E então, para construir essa inteligência vital, é preciso ter um movimento que consiga ter uma estética que consiga fusionar com uma ética, como expressão de um tempo. Vou dar aqui exemplos assim bem rápidos. A bossa nova. A bossa nova é um fenômeno muito característico lá, Zona Sul, classe média urbana do Rio de Janeiro, certo? Mas ela é a expressão também de um Brasil que estava se fazendo, se percebendo, ela, ela funciona com o modernismo, com a arquitetura do Niemeyer, né, lá, com um Brasil que se industrializava, um Brasil que pensava em reformas de base. Então, né, que você tinha o pessoal lá que ficava o barquinho, o violão, e questões mais existenciais, assim, e também você tinha ali o Carlinhos Lira, o próprio Vinícius, também produzindo
né? Tem lá o Orfeu, o Orfeu Negro, tem uma série de criações que iam compondo esse ambiente social, né? Na sequência também, tropicalismo, que aí é um passo adiante, assim, aquela coisa, incorpora o som da guitarra, o som da contestação, isso vai se expressando numa MPB como um movimento. Se ouvia essas músicas no rádio, e rádios populares, e na televisão, e no programa do Chacrin, e como foi. E a capacidade da sociedade brasileira de produzir uma estética enquanto um movimento, ela, ela tem sido tolhida. E a estética que tem prevalecido é essa aí, esses Gustavo Lima da vida, ou mesmo nessas outras expressões aí, como do funk, ou o que seja, que acaba também refletindo essa sociedade, essa classe do hiperindividualismo, né? Bom, esse seria o desafio, então, para construir uma consciência vital, seria a fusão ética e estética na percepção de um mundo que conseguisse impedir essa, esse colapso pelo qual nós estamos indo, né? Como também se compõe essa classe essa inteligência vital. E aí eu finalizo e abro assim para a gente conversar e ver se tudo isso fez sentido ou não. É, de um lado, a gente precisa trabalhar com a inteligência intelectual, que é essa inteligência da reflexão, do questionamento, da filosofia, do amor à sabedoria e da busca de boas perguntas, né? Mais que resposta. A resposta não é o mais importante no processo do conhecimento. O mais importante é saber fazer a pergunta, né? E agora com inteligência artificial, então, é isso. Quem souber fazer pergunta vai conseguir sobreviver nesse mundo da inteligência artificial. Quem não souber vai ser engambelado até por um programinha de inteligência artificial, mais fraquinho que for. A pessoa não vai mais saber de nada. A inteligência artificial vai dizer o que bem entender, está certo, está errado, tem fundamento empírico ou não. Isso não vai importar. E a pessoa vai ser totalmente controlada. Mas quem souber fazer perguntas vai conseguir conversar e até dar uma driblada na inteligência artificial. Essa é a inteligência intelectual. Mas tem a inteligência sensorial. Eu penso que é melhor definir como inteligência sensorial do que como inteligência emocional. É porque o pessoal usa aí a linguagem de coach e é bom ficar distante desse pessoal que só pilantraiado. Mas a inteligência sensorial, ela, ela é mais sofisticada que a inteligência, assim, entre aspas, né, emocional, apesar dela dizer respeito às emoções, porque ela atinge as nossas percepções. São os sentidos mesmo. O tato, a, a, a visão, né? O olfato, a, a audição. São esses sentidos mais primários e outros até que existem e que a gente ainda não sabe como acontecem, como a inteligência intuitiva, a inteligência mágica. Povos de raiz, eles utilizam melhor isso, né? A inteligência intuitiva, eles sabem disso. E como funcionar, né? Eles fundem com a magia. A magia é essa fusão entre o intelectual e o sensorial. Então, a inteligência vital, ela precisa da inteligência intelectual com a inteligência sensorial, e aí eu diria a inteligência ancestral. A princípio, poderiam ser só essas duas, a sensorial e a intelectual.
mas é necessário a inteligência ancestral, porque é a revinculação com a raiz, que é, eu acho que eu falei para vocês em um desses dias da história do fio da Ariadne, que é a capacidade que a gente tem de sair do labirinto. E não haverá outra forma de saída do labirinto se não for se conectando com a inteligência ancestral, que ela envolve milênios de sabedoria, de observação, e, e é ela que pode nos conectar. Não, só a inteligência ancestral resolveria? Não, não resolve. É um grande equívoco pensar que é, apenas os conhecimentos ancestrais vão dar uma saída. Não, eles não darão, porque não deram e não conseguiram deter todo esse processo avassalador que tem vindo planeta fora, principalmente a partir da modernidade, pois aí dos 500 anos. É preciso a elaboração, é preciso a método científico, mas o método científico também dissociado da inteligência ancestral, ele também não dá resposta, ele não conseguirá nos levar a uma solução. Ao contrário, ele está nos levando a horrores, da bomba atômica à criação de uma consciência autônoma que, em algum momento, não é coisa de hoje, mas em algum momento a inteligência artificial pode virar. Igualmente, só a inteligência da ciência, a inteligência intelectual, da filosofia, do método, ao lado da inteligência ancestral, também não resolve, porque a inteligência ancestral ela até incorpora o sensorial, é óbvio, ela incorpora, até não, ela incorpora, mas a gente precisa ver numa outra dimensão também desse sensorial. É onde entra a arte. Porque a arte ela consegue se comunicar quando ela ativa essa inteligência sensorial, né? E ao ativo do público com, com o qual ela estabelece uma ação comunicativa. E aí sim, é um estado de arte, digamos assim, a fusão entre o intelectual, o sensorial e o ancestral, que daria nessa inteligência vital que poderia ser a forma de inteligência coletiva construída em teia a fazer frente à inteligência artificial e a dar, a dar consistência à classe da consciência, que é extremamente necessário que ela venha com força, que ela se perceba enquanto classe distinta e cumpra uma missão histórica. É uma classe, a princípio, ela é artificial, porque ela não é mais resultado das condições materiais objetivas de produção e de trabalho. Mas é por isso mesmo é uma classe da consciência. E, mas a vantagem é que, sendo uma classe da consciência, ela se faz na existência. Aí a gente não cabe aqui, mas eu até dei umas aulas, microaulas de filosofia, e eu falo do existencialismo. Eu acho que eu vou passar para vocês uns vídeos que eu fiz esse ano sobre, para começar a discutir filosofia em linguagem de rede. E que é o existencialismo, né? Ou seja, a forma de pensar, a forma de ser, ela também é produzida pelo ser no processo da existência. Enfim, era o que eu queria pôr para começar. E vamos abrir aí as conversas. Eu já falei demais. E como não é um assunto que eu tenho mais aprofundado, assim, são questões que eu tô pensando agora, então talvez desculpe aí se falhei assim em alguma na didática ou na explanação e não se acanhe em perguntar,
e até me corrigir, porque vai ser bom aí. A gente vai refletindo junto. Tá bom? Grande abraço. Vamos começar aqui. Neri já com a mão levantada. Fala, Não, eu tô... Neri. Boa noite, estou até tímido. Boa noite a todos e todas. Não, sério, sabe o que acontece? Você começou a falar, e aí comecei a pensar em coisas que a gente pensava que pensa, né? Tipo, a gente não era artista, e aí juntou uma dona de casa, uma pessoa ou outra, os vizinhos, e começamos a fazer o sarau. E aí um dança, o outro canta, o outro leva o livrinho de poesia e faz. Mas a gente também fala dos problemas, fala da violência, fala da questão da mulher. E aí eu também pensei nas igrejas, né? Pô, todo mundo fica falando, né? Das igrejas, etc. Mas as igrejas estão aqui, são elas que dão algum sustento. E elas são, na sua maioria, bolsonarista. Na sua maioria, elas estão aí salvando, tirando a molecada da biqueira. E elas salvam de fato, né? Mas é que essa ideia de salvar também, ela é meio colonizadora, assim, né? Muita gente leva em conta, trata a cultura e a arte como uma coisa messiânica, e talvez ela não seja tão messiânica assim. Então eu fui pensando nessas coisas, na forma da gente se organizar ou tentar se organizar, da nossa caixa acústica, quando o som vaza e vai para os vizinhos escutam o que a gente está falando. Hoje em dia a gente não está tão próximo, mas quando a gente estava aqui na favela, você via que o som ia propagava pelas casas. E aí você sempre tinha os comentários da semana, né? Todo mundo comentava, ó, tá vendo lá? Teve um batuque, ó, o pessoal estava cantando, o pessoal estava fazendo alguma coisa. E aí a gente foi tentando juntar gente, aí veio a pandemia, deu uma quebrada. Mas tudo que você falou, acho que faz sentido, assim, né? Ou todo sentido, assim, nesse processo da gente se coletivizar, de ser comunitário, de ter essa inteligência, né? Porque nem todo mundo teve a mesma oportunidade que eu, apesar de não ter curso superior, eu tive muita oportunidade de conhecer pessoas, conheci o Marcelo, conheci o Cultura Viva, conheci você, conheci a Gláucia, conheci um monte de gente, né? A Silvia, conheci um monte de gente. Conheci um monte de gente, desde o tempo que eu jogava bola como criança e até agora, né? Antes a gente ficava se reunia para jogar bola, 30, 40 moleque na casa do professor, dormindo, comendo, bebendo e se unindo para jogar bola no final de semana. Então, assim, tudo isso foi ficando porque o mundo analógico parece que está morrendo. Mas eu acho que voltar nesse princípio onde a gente se encontra e faz, e enche a nossa laje, e faz nosso churrasco com os vizinhos, e conversa com todo mundo, para a gente poder retomar essa disputa de imaginário com o bolsonarismo. Meus amigos, eles, da maioria aqui do bairro aqui, ou morreu ou são alcoólatras, ou estão presos, são traficantes, ou são assassinos, são um monte de coisa. Eu não tive coragem de ir para esse lado, mas as pessoas, não sei se foi coragem, mas elas tiveram essa oportunidade de ser violento, de viver no submundo, ou o submundo não ser o submundo, que o submundo parece que é o que a gente vive hoje, né? Deixar esse mecânico de lado. A cultura nem a igreja salva ninguém, a arte não salva ninguém. Isso é uma tolice que as pessoas têm insistido em falar, ou para ser uma coisa para dominar as pessoas, ou para neocolonizar de uma outra forma. Porque eu sempre fui contrapartida de projeto social. Sempre fui aquele garoto que o pessoal. Ah, vamos lá, que você tem que fazer uma oficina de não sei o quê, vamos lá aprender. Eu nunca gostei de escrever, nunca gostei de ficar no meio sabe, dessas oficinas, mas eu sempre era, porque assim, um preto da quebrada é sempre contrapartida, é contrapartida para o teatro, o pessoal da música, o pessoal da dança. Com Cultura Viva, isso muda. A gente tira o atravessador e passa a protagonizar. E foi aí que a gente começou a pensar, não, a gente tem que fazer nossas coisas aqui, seja o dia que a gente for, seja lendo errado, seja a Legal que gente você tem falou, você deixou de ser contrapartida. e aí sou o proponente das paradas. Mas mesmo assim, entretanto, a gente às vezes tem Concordo. que recuar naquele debate mais revolucionário, né? Como disseram para mim, você é muito revolucionário, sua cara é meio que de oposição, assim. Mas enfim, não sou oposição a nada, né? Sou oposição a esse mundo. Tudo é passível de crítica, inclusive eu, então
tô suave. Mas é isso, Célio. Obrigado aí mais uma vez por essas reflexões, que elas são incríveis e dá a oportunidade de a gente ultrapassar esse momento tão precário, né? Adão, ó, vamos aí, mas a gente vai falando, que eu sempre começo Adão ou Neri. Então, só trocando. Fale lá, Adão. Então, eu só queria, assim, um Aliás, uma ponto. curiosidade, qual é o curso que você faz na... Você disse que você está estudando na USP, né? Isso, eu faço geografia, só que aí eu Ah, fui puxando todas as matérias que tinham ligadas a patrimônio, cultura. Então, eu fiz muito matérias legal. no Museu Paulista, fiz no Maia, onde eu trabalhei no educativo também, né? No Museu de Arqueologia e Etnologia lá da USP. Peguei duas bolsas lá, e bolsa PUB, e Ah, eu tenho uma amiga muito querida, acho que deve estar lá ainda, que é a Cristina Bruno. ah, maravilhosa! Nossa, eu tive a honra Se de você encontrar, conhecer. manda um beijo para Ah, ela. Faz anos que eu não a vejo. pode deixar. Quando eu for lá tomar um café com o Maurício, aí eu mando sim. E um ponto, assim, que às vezes eu fico pensando, até que o Neri tocou também, é que no mundo as coisas não são tão maniqueu, né? Não tá ligado tanto ao maniqueísmo, mas sim a dualidade, assim, a ambivalência da vida, né? Tipo, porque eu fico pensando também, até quando fala muito essa coisa da geração, essa geração era assim. Mas eu fico pensando no micro. Eu vejo meu pai, que, por exemplo, foi um cara que votou no Lula, né? Que brigou, tinha o Collor e tinha o Lula, mas ele também votou no Bolsonaro. Então, assim, é uma coisa muito louca, pensar um pouco isso também. A Elba Ramalho mesmo, que era dos Novos Baianos, e não sei o que lá, e, enfim, vários artistas que eu vi também que apoiou um, mas também, sabe? Então eu fico pensando assim, para além disso, porque quando a gente vai, sei lá, fazer uma projeção macroeconômica, até eu acho que faz mais sentido essa coisa do ceteris paribus, sabe? Tudo mais constante. Porque na vida é muito louco isso. Eu sempre penso assim, gente, meu pai odiava o Collor e queria o Lula, até que veio o Lula e depois de repente votou no Bolsonaro e ficou contra o Lula. Então, assim, essa coisa, assim, da vida que é... E também pensar para além desse fenômeno, sabe? O que essa fenomenologia diz? Porque eu fico um pouco, assim, eu não acho que é só uma coisa de geração, sabe? Vai... Vai um É. pouco para além. Eu não sei, é uma coisa que eu tô pensando ainda, que ainda não tem uma resposta, mas que eu fico observando e pensando muito sobre isso, sabe? Marcelo Manzatti. Boa noite aí, pessoal. Esse tema é complexo, né? Um tema lá da minha área, lá da sociologia. A gente é o curso inteiro, acho que discutir essas histórias, porque todos os grandes mestres, né, da sociologia trabalharam essa questão da estratificação social, né? Marx, Weber, o próprio Durkheim, né? Todos eles construíram grandes teorias. Ah, claro que a do Marx é a mais conhecida, né? E, mas dentro do próprio trabalho dele, ele não conseguiu finalizar, né, essa história, porque ele claro que ficou, né, a burguesia e o proletariado como as duas classes principais, mas ele tinha dúvidas, né, sobre os rentistas, né, se seria uma classe, uma terceira classe, se a burguesia, se a pequena burguesia também era uma classe, se os camponeses eram uma classe. Ele não conseguiu concluir isso e isso foi desenvolvido depois pelos marxistas, né, depois Gatti, próprio Gramsci, né, e ainda é um tema polêmico, né? Porque ele sempre se preocupava com essa questão da consciência de classe, né? Que você usou muito essa palavra, consciência, né? A classe que entende o processo histórico na qual ela está inserida, o lugar dela nessa estratificação social e ela trabalha conscientemente para transformar a realidade que ela vive, né? Organizada em classe, não individualmente, mas sempre coletivamente, né? E aí quem tem essa consciência é chamado de classe para si, né?
É, Às vezes eu posso ser um proletariado, mas não saber disso. Então eu sou uma classe em si, sou proletariado, mas não sei o lugar que eu estou ocupando, portanto, não consigo lutar contra isso e transformar essa situação. Todo mundo entende que isso é super importante, né? Entender como a gente ainda vive, né, no modo de produção capitalista, essas duas classes aí, proletariado e burguesia, ainda são as classes as principais, né? A gente não foge disso. Por mais que pareça, você falou em desfazimento, né, eu não lembro agora direito a expressão que você usou, mas desfazimento das condições materiais, né, de vida, é, é foi isso aí. isso, né? Eu acho que essa parte foi acho que a que eu menos concordei, porque na verdade ainda continuam essas estruturas, né, de se ganhar a vida, né? Eu vou ganhar a vida ou como proletário ou como burguês, né? Posso ser até um dono de um carrinho de cachorro quente ali, eu vou ser um pequeno burguês, né? Que eu vou ser o dono dos meios de produção e vou trabalhar, né? Para mim ali, vou ter o meu lucro e vou viver em função disso, mas não vou ser um grande capitalista, né? E aí, o que está pegando mais assim, acho que nos últimos tempos, no debate dos últimos tempos, é que a maioria das pessoas, mesmo aquelas que têm alguma consciência, né, da sua subalternidade, da sua posição na sociedade, ela não se vê mais como classe social, né, mas como um segmento de classe, né? Eu luto porque sou mulher negra, ou eu luto porque sou indígena ambientalista, eu luto porque sou jovem periférico, né? Então, outros recortes que não são os recortes mais de classe, né? Então, eu vou construindo identidade, as minhas identidades, né? Como torcedor de um time de futebol, ou como músico, ou como, sei lá, né? São micro-identidades, né? Cada vez mais segmentadas isso é tão prejudicial quanto que aí você não consegue formar essa luta que vai transformar o sistema capitalista, vai superar, né? O sistema capitalista e a gente vai continuar sendo dominado, porque eu acabo lutando por ganhos pontuais e não pela grande transformação da estrutura, né? E aí muitos chamam isso de identitarismo, né? Identitarismo seria o grande problema hoje, né? Quem tem consciência da sua identidade segmentada, mas não da sua não consciência de classe. E aí tem essa questão que você falou da inteligência artificial, a consciência, você chamou de consciência do indivíduo, né? Consciência, classe, como que é que você falou? Classe? Bom, como uma alternativa à inteligência artificial, a inteligência vital, né? Não, Seria você falou mais. individual, quando você falou individual, Ah, tem uma classe. Pensei numa classe da consciência e uma classe do individualismo, né? dualismo, né? Porque aí a gente tem, pelas próprias condições de sociabilidade hoje, a gente usa sempre essas ferramentas aqui digitais, as redes sociais e tal, na verdade acaba acontecendo muito esse fenômeno que todo mundo fala que é o da bolha, né? Eu acabo me comportando ali dentro das redes sociais de um jeito que o algoritmo, a inteligência artificial, vai aprendendo comigo e ele vai me dando retornos, feedbacks que são aqueles que eu mesmo quero para mim, né? Eu não consigo ver nada de diferente do que eu já quero, né? Porque eu vou dando as pistas e ele só vai me devolvendo mais daquilo. Se eu paro um segundo ali num vídeo de culinária, ele vai achar que eu gosto de culinária e ele vai me apresentar outros 3, 10 vídeos na sequência que são de culinária também. E aquilo vai fazendo com que eu só escute ou só veja aquilo que eu já sou, né? E É. impede de eu formar minha consciência. Eu só vou escutando o eco da minha própria voz. Ou só vou vendo o reflexo da minha própria imagem. Eu não consigo ver para além, né? Levantar a cabeça e ver para além e iniciar uma luta, né, de transformação. A gente está cada vez mais O individualizado. incrível é que esse eco da própria voz talvez nem seja da própria voz, né? Porque é de Exatamente. algo que eu suponho que seja a minha É, voz. exatamente. Porque às vezes fura, você falou do Pablo Marçal, por exemplo, eu fiquei observando, né? Nos últimos meses eu estava recebendo muito vídeo desse cara, eu falei, mas como? Eu não procuro por esse cara, eu também não conhecia ele há pouco tempo atrás, não sei de nada, e toda hora me chega vídeos desse cara. Aí depois que eu descobri que ele fazia esse jogo, né,
com os jovens aí do Discord, né? Que ele pagava as pessoas para fazer cortes dos vídeos dele e cria uma competição. Quem tiver mais visualizações, ele paga, né? Então acaba que a própria o algoritmo vai te impor aquilo, né? E você toda hora está recebendo aquilo. Até que eu comecei a bloquear e denunciar e pedir para não receber mais vídeos daqueles canais que estavam mandando. Você tem que ter uma posição ativa para não para bloquear aquilo, porque senão você acaba sendo induzido a só ver aquilo, né? Desse cara, por mais que você odeie ou você não goste, né? Então, realmente, nós estamos numa situação muito complicada de criar isso, que seria uma consciência de classe, uma consciência para produzir uma luta que vai nos salvar dessa aí, né? Que vai nos tirar dessa. É um tema bastante interessante mesmo e fez lembrar as aulas lá de sociologia. Não sei se eu colaborei aí, mas era isso que eu fiquei Colaborou pensando. bastante, meu cara. Daí você sempre colabora. Agora, na sequência, é o Sandro. Oi, boa noite, gente. Não, Célio, eu fiquei refletindo aqui sobre algumas coisas que você disse. Uma delas é o título do livro do Gessé. Quando eu li o título também, eu fiquei pensando, essa questão do pobre de direita é uma coisa que as pessoas com quem eu converso, assim, as pessoas sempre falam, usam esse termo, né? E eu também tenho refletido a respeito disso. Então, talvez o conceito que o Gessé usa para se referir seja alguma coisa próxima ao conceito do preto embranquecido, por exemplo, né? Que é um modelo assim que eu posso mencionar é aquela personagem que tem no filme do Tarantino, lá no, acho que é no Django Livre, que o Samuel L. Jackson ele faz o papel do É, mordomo, né? E é, aquela figura, né? Então, às vezes eu fico pensando assim no pobre de direita como uma coisa análoga a essa questão daquele escravizado que é o cara que é o capitão do mato dos outros e é o cara que defende o Senhor, né? É o escravo que é capaz de dar a vida pelo Senhor. O pobre de direita, alguns, né, com quem eu tenho convivido, eles têm esse perfil mesmo, eles são capazes de entregar a vida, né, para as pessoas que exploram, não só eles, mas exploram os filhos, exploram a família inteira, né. Com relação ao texto que você escreveu, essa classe social da consciência, assim, pelo que eu li, pelo que entendi e da minha experiência assim, pessoal, eu tenho visto muitas pessoas de todas as classes, né, procurando um caminho, né, dentro de um novo modelo de consciência que é engraçado, porque eu percebo que eles fazem um movimento no sentido da ciência, né? Em que você tem o conhecimento, mas a questão do sentir, né? eu senti Utilizando pensar. mais vasta, sentir, né? Então, isso é uma coisa que eu tenho visto. E dos dois termos que você usa, eu entendi o seguinte, que é, a primeira classe, ela busca, né, autonomia como uma consciência de participação em uma estrutura coletiva, né? São pessoas que buscam participar de uma estrutura coletiva que quer construir alguma coisa. Já o segundo grupo não. O segundo grupo usa o coletivo como um objeto, né? Existe uma objetificação do coletivo. Então essas pessoas realmente assim
essa classe social do individualismo, ela representa um desafio para a gente, né? Assim, em termos do que a gente possa chamar de civilização. Porque, de certa forma, o comportamento de várias pessoas que participam, que são importantes nesse movimento do individualismo, né? Essas pessoas, elas não querem nada mais do que usar a multidão como objeto, né? Então, o pessoal da escola de Frankfurt, eu acho que tem algumas lições a respeito disso, o Ortega y Gasset, tem vários pensadores aí que já se referiram a isso. O Marcelo, o Marcelo falou sobre as bolhas, aí tem o Sloterdijk também, né? O Peter Sloterdijk, que tem os 3 livros lá das esferas, tem o Regras para o Parque Humano, também tem algumas leituras interessantes. Mas tem alguns autores africanos atuais, eu não vou conseguir mencionar para vocês agora, eu preciso verificar a minha biblioteca aqui, mas tem o pessoal que está se debruçando assim sobre algumas questões contemporâneas que eu acho que vale a pena a gente dar uma lida, né? Mas é isso, Elielma, antes, obrigado aqui, ó. Até fiz umas anotações, viu, Sam, beleza? do que você falou. Ah, eu vou tentar desenvolver algumas coisas a respeito desses 2 termos, né? Esse seu texto, vou tentar desenvolver alguma coisa escrita. Eu acho que eu sou melhor escrevendo do que falando. Ah, eu acho que vai ser muito bom. E se você puder pôr lá ou passar, né? Porque também foi assim, eu comecei a escrever para mim, né? Tá organizadinho, deixa eu mandar para o pessoal lá para ver se ativa. Então, às vezes ajuda mesmo, né? Às vezes a gente vai pondo, vai fazendo. Tem a Elielma, né? Que sumiu aqui do meu. Eu. Tá. É, oi, gente. Eu tenho preferido não falar, mas eu acho que não falar também não resolve. São coisas muito complexas pensar tudo isso. Então, às vezes, é melhor a gente guardar a opinião. Mas vou compartilhar. Pensar na coletividade é o que faz a essência do ser humano, né? Então, Ah, os homens da caverna, eles começaram a sobreviver e viver mais quando eles começaram a viver coletivamente. Ponto. uhum. E historicamente, os grupos se reúnem para fazer revoluções, e aí, como você fez essa contextualização toda. E hoje a gente se encontra num momento muito doido que é cada um por si. E quando você pensa coletivamente, é um bagulho muito louco, porque o tempo todo tá alguém te criticando. Você pode fazer o melhor que você fizer. E aí vem aquela pessoa que não gosta de uma coisa e começa a te perseguir mesmo. Só uma situação que eu vivi recentemente, eu trabalhava numa escola, eu gostava muito de trabalhar com aluno, com crianças. E aí, por uma fatalidade, uma professora segura um aluno na sala e a aluna fez xixi na roupa. E os pais, principalmente a mãe, em vez de ir lá, eu não sei nem qual é a situação, mas em vez de conversar, de se posicionar com a professora que tinha, de questionar alguma coisa, começou a me perseguir mesmo, assim. Então, assim, eu comecei a pegar um certo ranço de trabalhar coletivamente com os alunos, porque em contrapartida eu tinha uns pais egoístas, que só pensavam neles, e não foi uma situação ou outra. Não importasse o bom trabalho que eu fizesse com, com, a, com que eu fui contratada. Eu fui contratada para trabalhar e fazer um bom trabalho prioritariamente com os alunos, também atender a comunidade, mas não importasse o que eu fizesse, sempre tinha uma questão ou outra. O que eu quero dizer? Trabalhar com a coletividade, pensando no bom senso de todos, é uma parada muito legal, é muito, muito interessante. Contudo, a gente precisa, quem está fazendo isso, precisa ser um pouco Maria Teresa de Calcutá. Precisa estar, tem que ser uma entrega que não é mídia. Sabe aquela história da Madre Teresa de Calcutá que ela estava tratando uma pessoa lá e chegou um ricaço e falou assim para ela: Nossa, por dinheiro no mundo eu faria isso? E ela responde: Eu também não.
porque ela não estava fazendo por dinheiro. Então, pensar em tudo isso, construir fazer parte de uma coisa que seja bom coletivamente, sem esperar nada em troca, será se a gente consegue fazer isso hoje? Como que será que a Madre Teresa de Calcutá conseguiu ser quem ela era? Ou tantos outros? Como é que faz para ser assim? Eu não sei. Na verdade, é só um desabafo, tá, gente? Eu fico doidinha ouvindo vocês, mas é isso. Mas super. Portanto, só para dizer assim, eu fui pegando tanto ranço, que atualmente eu me encontro em licença não remunerada do Estado. Porque coletividade num sistema que não caminha, não dá certo. Se você quer fazer uma coisa, você está num lugar que não caminha, ou de duas, uma, ou você se murcha lá dentro, ou você cai fora. Eu acho que eu caí fora. Dá para entender. E, e é alguma coisa que até a gente mesmo, né? Em determinados momentos vai fazendo. Eu mesmo estou num movimento de reclusão, assim. Então, tentando botar as ideias em ordem, assim, mas em reclusão. Então, É, mas isso para mim é uma. Desculpa te cortar. não, Isso diga. para mim é uma questão que também me incomoda, porque assim, é, quando você se forma e se constrói quem você é, pensando nessa coletividade, você estava vivendo um momento de muita coletividade. Nós estamos no processo, eu falo de mim, no processo de formação. Se eu não encontro pessoas que me inquietam, Ah, você está falando de mim mesmo. Você está dizendo do estou falando meu, de você pela minha mesmo, estou falando de geração. você É mesmo. verdade. Estou Era falando bem da essa sua coisa, fim dos escuta. anos 70, 80, era altamente coletivo, assim, no que fosse. Sim. Então, e aí se eu nessa minha inquietação não encontro pessoas que desperte a minha inquietação mais ainda e que me façam pensar, porque cansou do mundo e fica recluso, e aí é aquela coisa que eu estava falando antes, cansei, vou parar. Como é que a gente faz? Porque assim, eu às vezes não entendo bulufas do que está sendo dito aqui, mas está me incomodando, está me inquietando, está me fazendo pensar além do que eu estou pensando. Do que eu Então estava tá bom, pensando. alguma coisa está Então, ajudando. mas aí é que tá. Se você cansado de tudo isso não fala, como é que eu vou saber? Aham. Não é? É uma coisa interessante isso. É isso, obrigada. Queria dar umas palavras assim antes que alguém mais se inscreva, até pelo conjunto. E pegar muito pelo que você falou, Elião. Algo que a gente talvez precise rever é que houve uma profunda quebra das referências, das autoridades e, e da ideia de elite também. Nós construímos uma ideia de que a elite dominante, né? A elite dominante, aí virou a elite. E ocorre que as sociedades elas não avançam se elas não têm referências. E essa referência é a elite também, é uma outra elite. Não é essa elite que está levando o mundo ao caos, essa coisa nojenta, né? Egoísta e que a gente olha assim, digamos, a chamada elite econômica, né? E que nós confundimos como sendo elite. Se a gente olhar na cultura popular, a cultura popular tem um senso de hierarquia e o Manzati pode me ajudar nisso também, que ele estuda com mais profundidade que eu. A cultura popular ela tem um senso de hierarquia e de elite muito forte. São os mestres e as mestras, e para alguém ser reconhecido como mestre, como mestra, leva tempo e tem que ser uma alta consolidação entre os pares, naquele ambiente. Isso cria também
uma relação de respeitabilidade muito grande e, e de referência, em que aqueles que almejam, né, que são aprendizes de um mestre, vão, vão buscar aquela referência, né? Aqui, mais particular, no mundo, é um fenômeno mundial, não é só brasileiro, mas particularmente no Brasil, houve uma quebra, houve um destroçamento dessa noção de elite. E mesmo a elite reformista, digamos, que havia no país, ela foi também altamente desmoralizada. Muito por culpa dela também, né? Estou dizendo no campo da política. Aí. Esses ambientes que houve todo, né? É, Lava Jato e tudo mais, e os processos da imprensa, né? Houve uma desconstrução muito grande nas referências. É interessante você citar da minha geração, porque é verdade. Eu tive aula assim, inaugural na Unicamp, no ciclo básico lotado, com Paulo Freire. Chegava ali o Darcy Ribeiro para palestra, né? A gente ficava encantado. No meu instituto, a Maria da Conceição Tavares era professora. Hoje é meme, né? A Maria da Conceição Tavares. Não sei se você ouviu falar dela. Já falecida, professora de economia, tal. Procura. Até as mesmo, porque as aulas dela eram muito interessantes, assim, para palavrão, um monte de coisa. Mas tá chegando aquele pessoal do exílio. A gente ia pegar ali três, quatro rapazes, moças assim, e, né, com a anistia, né, morava em Campinas, então ainda não tinha Cumbica, o aeroporto internacional era em Viracopos, que fica em Campinas. Aí o pessoal que chegava do exílio descia por lá. E a gente pegava, sabia de um dia para o outro, olha, está chegando fulano, sabia da história da pessoa muito rapidamente. Aí a gente fazia uma faixa, ia lá para a recepção, bem-vindo, tal, não sei o quê, abraçava, aí trocava uma ideia. Às vezes eram quatro, cinco rapazes que iam fazer isso, sem nem conhecer, sem nem saber quem era a pessoa, mas a gente sabia que estava chegando alguém que foi muito importante na resistência à ditadura, teve muito relevante e que lutou e que teve exilado e que tinha que ser recebido. Então, havia essa situação de referência. Eu penso que talvez hoje é, seria necessário, estou aqui pensando na palavra, alguém me ajude aí, mas seria necessário voltar a ter voltar ou ter uma nova, não é voltar ao que era, mas a gente precisaria ter referências para se espelhar. Essa juventude mesmo, ela está muito perdida. E aí as referências que tem são as piores possíveis. Veja aí, essas prisões que houve dessas Bet, né? Também eu nunca tinha ouvido falar nessa tal de Deolane, que é uma advogada, influencer, 30 milhões de seguidores e envolvida em bet, lavagem de dinheiro, e é um monte de coisa, né? E essas são as referências, digamos, são a elite dessa sociedade desfeita, né? Sem condições materiais de vida, isso, isso quebrou, né? E é isso, estou vendo aqui, acho, não sei quem escreveu, mas já não temos grandes estadistas. Nem tínhamos grandes, sabe? Já não tivemos também, mas eu digo até na esfera mais micro, mais local, de referência, né? A autoridade das avós, digamos assim, que se perdeu, que é uma autoridade em casa, autoridade na comunidade. É necessário por isso que é necessário também um cultivo na ação cultural, na criação artística,
a essas formas a essas referências, né? É, não digo, não acho correto também ficar idolatrando nem criando referências, né, idealizadas, né? Mas é necessário ter uma outra forma. Aqui a Cleidia falou do desencantamento do mundo. O meu primeiro, o resto que se ferra. Corrente de prosperidade, exibição da riqueza, né? Aí, até sobre esse conceito de desencantamento do mundo, o Max Weber, ele trata disso, né? Até creio que foi ele que primeiro colocou, inclusive nesse termo mesmo, né? De um desencantamento. Você perdeu a aura, né? Isso é um fenômeno da sociedade contemporânea, que vem desde o século XIX sendo produzido. Mas hoje nós chegamos assim nesse fenômeno da pós-modernidade, século XXI, já acabou o primeiro quarto do século, né? Nós já estamos indo para o segundo quarto do século XXI, né? Recordo que quando eu era adolescente teve um filme que era O Mundo de 2020, era com o Charlton Heston. Era um filme distópico, né? E era um futuro muito, muito distante. A gente até idealizava o ano 2000, mas 2020 era uma coisa assim bem assustadora, né? Nós já ultrapassamos o mundo de 2020. Aliás, se vocês acharem na internet, esse filme vale a pena. É um filme dos anos 70, né? Mas para ver como se via e como que a gente está, né? Mas é isso, houve essa perda de elite, de referência, como, por exemplo, nas escolas, só um segundinho antes de passar para o Neri. Esse movimento Escola Sem Partido, ele criou um mal danado, né, na escola, né? Ele quebrou a autoridade do professor na sala de aula, incentivando alunos a filmarem professoras e a denunciarem, e aí pais também a contestarem por coisas absurdas, né? Então isso quebrou. Nós estamos vivendo. Então, quando a gente está aí num fenômeno como o da eleição de São Paulo, em que está indo, né, para violência física, teve esse debate lá no Flow, né? Foi anteontem, né? Aliás, vejam, pessoal de podcast que virou assim uma potência assim de audiência e tudo, né? E teve uma cena que eu não vi no dia que eu assisti até o debate, mas que o pessoal do Pablo Marçal tentou arrombar a porta da entrevista que estava tendo depois do debate, né? E então são cenas meio não, totalmente assustadoras assim de uma violência, né? De uma barbárie que a gente está criando e que são resultado, né, truculentas, né? Ah, o filme, Alessandra, é O Mundo de 2020. No mesmo quando eu assisti era, eu sei que era com Charlton Heston. Não consigo dizer muito mais que isso. Mas talvez a gente ache aqui. Põe aí no YouTube, talvez veja pelo menos algumas cenas. Digo mais pela curiosidade, tá? Eu nem lembro totalmente do filme, mas era distópico e pela curiosidade de você pegar algo de 19 dos anos 70, né? Mas é um filme interessante. Quando eu assisti, eu gostei, mas não, não sei se gostaria vendo hoje, mas talvez valha a pena. Enfim, mas essa quebra, né, de autoridade na escola, isso fez um mal danado. Veja você, imagina, você é uma professora criativa, dedicada, foi com toda a vontade para dar aula. Não sei exatamente tudo que você passou, mas imagino. Isso quebra. Então, é muito, é muito recurso humano, é muita capacidade humana que a gente está queimando. Neri, pode falar, Neri, só que você está com o teu som. Não, é que eu estava tentando tirar aqui o microfone
Não, é que você falou do Charleston Heston, eu fui obrigado a lembrar, porque eu Aliás, é um assisti. direitista, ele é lá do É, sim, IFE, é um é armamentista. mentista, então. Mas, É, enfim, era um né? cara que... O Michael Moore foi tentar entrevistar ele na casa dele, ele deu uns tiros no Michael Moore. Acho que, eu não lembro se é tiros em Columbine, alguma coisa assim. Mas esse cara, meu, ele participou da série toda dos Planetas dos Macacos, né? E aí a gente falando, tem umas coisas assim, É tipo, um bom tem uma filme hora, também. tem uma hora que eles todos se revoltam O em primeiro, silêncio. maravilhoso. E eles constroem uma revolução assim dos macacos contra os humanos com Montalvan, eu não lembro o primeiro nome dele. Mas é muito louco, a cena icônica que ele chega lá na, na Estátua da Liberdade, seus malditos, vocês destruíram tudo. É que E é até então ele isso. pensava que ele estava num outro planeta, né? Ele começa a descobrir que ele não estava. E também tem assim, que é o mais legal é o episódio do não. Não, macaco não mata macaco. Não. Até que um quebra isso e mata, e aí começa a ter a matança entre eles. Mas tem o pacto deles do não. Então são várias coisas. Você falando assim, quando eu lembrei de Charleston Heston, parecia que ele era um grande. Puta, é foda. O cara tá no cinema, você pensa que o cara é uma pessoa, mas ele é um crápula, né? Enfim, sério. Mas ele lembrou do grande ator, um, É. um reaça, sei lá, nem sei, eu acho que ele nem tá vivo mais, tá vivo, será? Se ele tiver, Acho que não, né? Porque ele tá com foi Moisés, né? 180 anos. Dos Dez É, deve- Mandamentos. Moisés é, foi Dez Mandamentos dos anos 50. Foi Ben-Hur também. Ben-Hur. Mas essa dos planos de macacos é bem legal, assim. Tem gente que acha que é uma coisa, né, mas ele faz, é bem interessante, porque fala da tecnologia, mostra o presente, o futuro, a viagem no tempo, mostra essa coisa da organização das pessoas, que no caso dos macacos se revoltam, né? Tem muita coisa filosófica assim que você olha e você fala, puta. E foram essas coisas que me formaram, sabe? Acho muito louco assim. Mas é isso. O primeiro Planeta dos Macacos é muito bom. Até os dois. Houve uns quatro, né? Eu acho que até o É, segundo, o é, terceiro também eram eles, bons. E é de eles 68, quando foi o primeiro? Eu acho que é Aí, 68 ou 70. Mas é, o que é muito louco é aquele também que eles vão lá e que aqueles extraterrestres eles ficam, como fala, cultuando um cristal, aqueles cultuam um cristal. Mas tem toda uma dinâmica que parece a sociedade atual. Com, as pessoas vão cultuando as coisas, cultuando, e elas se perdem nesse lance de cultuar. Mas é isso. Charlton Heston. ó, o próximo curso podemos fazer sobre cinema. Aí vai debatendo. O Sandro pediu a palavra de novo. Aqui, fala, Sandro. Ô Célio, não, eu queria só compartilhar com vocês, assim, uma experiência pessoal que eu tive algumas semanas atrás. Eu fui convidado para ir até um colégio aqui na cidade vizinha, em Alagoas, para fazer uma palestra lá para os alunos que estão fazendo o projeto e eles queriam que eu explicasse algumas coisas sobre fotografia, especificamente sobre retrato, né? E aí, como era uma apresentação assim de 2 horas, eu conversei com o professor, peguei as informações, ele me passou e aí eu preparei assim uma apresentaçãozinha onde eu pego modelos de representação da figura humana desde a Idade Média e eu chego até a arte contemporânea, né? Passando pelo Renascimento, pelo Barroco, pelo Classicismo, tudo. Aí foi uma das piores experiências que eu tive dentro de uma sala de aula. É das piores, por quê? Porque eu percebi que os alunos do ensino médio, a expectativa que eles tinham, isso eu só descobri no final da aula, era que eu ensinasse para eles como fotografar uma pessoa e conseguir um retrato com um nível de qualidade desses para você botar em parede de museu, sabe?
Só que eu, quando eu expliquei para eles alguma coisa sobre os processos, falei, olha, a gente normalmente a gente faz milhares de fotos para te escolher uma e essa foto ser uma boa foto. A gente falou, essa daqui merece ir para a parede, né? Eles não queriam isso, eles queriam uma varinha de condão que fizesse com que qualquer foto que eles tirassem fosse imediatamente para a parede. Aí eu me lembrei que quando eu lecionava na faculdade em São Paulo, muitos alunos eles chegavam também com essa expectativa. Eles não querem aprender e desenvolver o processo, nem ter o tempo da experiência necessária para poder, por exemplo, desenvolver uma técnica própria, uma imagem própria, desenvolver a identidade deles no trabalho, né? Eles não querem isso, eles querem uma varinha de condão, tá? Eles não querem aprender a fazer, fazer o processo, aprender a fazer as coisas. Eles querem uma varinha de condão para que o negócio saia com resultado maravilhoso, pronto, ali, sem muito esforço, né? Então, quando a gente aborda esse assunto da juventude, isso é uma coisa que me preocupa, porque essa juventude daqui a pouco ela já será, entrará, né, na idade, já serão mais velhos, né? E eu não sei se eles vão ter condição, se a gente vai ter condição de mudar o comportamento dessas pessoas para elas entenderem que o aprendizado ele é importante, que a gente precisa do tempo do aprendizado, da experiência de fazer as coisas. Eu estou preocupado com isso com relação à juventude, porque a varinha de condão é o instrumento que eles mais querem, né? E eu fiquei chocado assim nessa escola, sabe? Eu saí de lá chocado. Eles querem, porque o celular você não precisa regular o tempo, não precisa regular o diafragma, não precisa regular nada. Você aponta o celular, a imagem já sai pronta. Mas eles querem trabalhar com câmeras profissionais sem aprender a utilizar essas câmeras. E Eles querem. principalmente sem entrar na referência. Você precisa de um cabedal, não é? Para tudo, não é? E Aí, se você não tem o domínio, não tem o domínio estético, de perspectiva, visual e tudo mais, você não vai sair do igual, né? Do padrão. é, assim, eu estou muito preocupado com essa coisa da varinha do condão. Então, eu estou falando que, assim, eu imagino, eu nunca li o Harry Potter, sabe? Mas eu acho que eles têm uma influência no comportamento deles muito grande, dessa coisa assim, ó, eu tenho uma varinha de condão, vou fazer a mágica acontecer, né? E não acontece. Era só para falar um pouquinho assim a respeito do comportamento da juventude hoje. E assim, dentro das salas de aula, eu tenho ficado assim bastante preocupado, muito preocupado assim com eles, né? Tinha um ponto de cultura muito bom, não sei se continua, aí próximo que era em Piaçabuçu, que é bem no limite, né? É, eu Com tô São pertinho de Francisco. Penedo. É, eu tô pertinho de Penedo, às vezes eu vou até Piaçabuçu de bicicleta. É. Em Penedo também tem como que é? Instituto do Homem Sertanejo, acho? Não, não sei se é isso. Ah, é o museu, É o, a Fundação Casa do Penedo. casa, Museu. que é muito boa, era boa, pelo menos quando eu estive por lá. Ah, tá assim, bem um pouco abandonado assim. Eles não têm muito apoio financeiro nem político para o funcionamento. O acervo deles é maravilhoso. Tem pessoas trabalhando lá dentro que são O pessoas assim. fundador até ele vivia em Brasília, né? Ele é de É lá. o Salles. O É, Salles. nem sei se está vivo ainda. Não, ele faleceu em 2018. Acho que foi em 2018 que ele faleceu.
E desde então a fundação está assim. Eu tenho um rapaz lá, que era o É assistente dele, que está que ele comandando. acompanhava por Brasília. E ele tinha muita dedicação mesmo. É, o Jean, ele E o, está tentando tocar lá a fundação, mas é bastante difícil. Muito difícil. Aqui. Um dia eu vou compartilhar um pouco das minhas experiências aí com vocês, não sei se num documentário ou num livro, acho mas que eu penso que o sentido desse curso, inclusive, é estimular todo mundo a ir botando as coisas, né? Ou vai aqui, ou se apresenta, mostra o que está fazendo, né? Acho que isso é muito importante. Aqui eu vi o Neri, botou a cena da Estátua da Liberdade aqui, né? Quem quiser pega aqui. É realmente uma cena muito emblemática, assim, muito, porque é um choque, né? O filme ele conduz, a gente também fica na dúvida, né? Sempre vai pensando que é um outro planeta, né? E só ali naquela cena é que isso fica claro que ele nunca saiu da Terra, ele só viajou no tempo, né? E essa é a cultura de massa também, ela produz coisas muito boas, né? Essa cultura cinematográfica, até com as contradições todas, né? Dos atores e tal. Tem também. Esse filme, O Planeta dos Macacos, foi um belo filme. Eu não sei se ganhou quantos prêmios, mas ele é muito significativo e para aquele momento ele representava algo muito bom, né? Em outros já cai, né? Você vê o cinema italiano é um exemplo disso, né? O cinema italiano foi um dos melhores cinemas do mundo, né? Hoje é muito raro o que eles produzem, né? Mas foi, né? Por um período aí, é, é uma obra-prima atrás de outra, né? Sim. Gente, já está chegando aqui no nosso finalmente. Não sei se vocês têm mais alguma coisa. E Ah, eu acho duas coisas sobre o que o Sandro falou. Inclusive, tem um episódio também muito bom do Black Mirror. Gente, eu não vou abrir a câmera que eu tô acabada, que eu tô fazendo 1.400.000 coisas, mas tô com uma cara horrorosa, vocês não merecem ter esse vislumbre. Mas tem aquele episódio do Black Mirror, acho que é Não Se Dive. Ele fala um pouco desse esvaziamento do sentido, que assim, vai um pouco com aquilo que eu falei. E assim, até quanto isso é dessa geração, mas também é um movimento de o retorno, processo. né? Porque É, a gente tem do Weber, né, a ética protestante e tal, aquela coisa toda, a diferenciação do valor trabalho. E, por exemplo, aqui no Brasil a gente tem a questão do português que já via o trabalho como uma coisa menor. Então, o quanto isso é novo e o quanto isso é retrô. E lembra também um pouco essa coisa do esvaziamento do sentido e dos tic-tac. Dos tic-tac também, por exemplo, a gente tem uma deputada lá que ela, nossa, ela veio de baixo, ela foi para Harvard, não sei o que lá, mas vê como vota, sabe? Então, assim, alguém pega aquele símbolo, se é, apropria e aí volta também naquela questão que a gente teve aqui dos protestos lá, não era 20 centavos, que também foi também muito utilizado por esses think tank, sabe, assim, era uma coisa e aí a gente pega isso aqui, vamos transformar em outra para manejar para lá. É muito. é um processo. Na verdade, o mundo É, ele é mas muito louco. organizado de. Vou ficar pensando nisso, gente. Eu tô um pouco confusa, mas vou ficar Não, pensando em tudo é isso, realmente não. vai ficar aqui fritando. Mas é isso, é um processo. A juventude também que está nessa perda de sentido, nesse imediatismo, né? Nesse hiperindividualismo, hedonismo e tudo mais, é reflexo também de como É sim, a e eu sociedade dominante foi construindo a nossa existência.
Eu concordo que tá todo mundo meio muito desmotivado, assim. Até É, eu já sinto uma diferença. Eu falo, meu Deus, vamos, gente, mas sei lá. Sim. mas em algum momento vai ser necessário recuperar esse entusiasmo, né? Entusiasmo é levar Deus dentro, né? Não estou falando aqui do ponto de vista religioso, mas é você levar você ter uma força vital que te leve a se movimentar, não é? Esse é o sentido do entusiasmo, né? Quando se perde esse sentido do entusiasmo, né? Se perde o levar Deus dentro, na referência que cada qual tenha, é, vem essa imobilização, né? Mas aí, para encerrar, quem quiser, dá uma olhada ali no Spinoza, né? O Spinoza falava disso, o filósofo, né? Século XVII, ele tratava, até o Tratado Breve, ele falava das afecções e dos afetos, né? E você tem os afetos alegres, que te colocam em movimento, e há os afetos tristes, que deprimem a potência, impedem a realização da potência. Pode ser tema para a próxima aula, se vocês quiserem. Também vou deixar em aberto aqui. A gente vai ter mais essas duas aulas. Se vocês quiserem sugerir alguma coisa, é bom que eu também me instigo. Como foi para de hoje, eu inventei a aula desse jeito. Que não era bem assim. Eu tinha combinado com o Zé Renato, é que eu imaginei outra coisa, né? É um problema da comunicação, às vezes, né? Eu imaginei que o curso era todo para o pessoal do forró. E aí, por isso, eu fiquei com muito receio de dar o curso. Por isso que eu encurtei. E a ideia era, na última aula, os alunos apresentarem os seus projetos. E está em pé ainda, se vocês quiserem, alguém quiser apresentar projeto aqui, e a gente faz um, um processo comentado, né, dos projetos, podemos fazer também. Aí tira aí, sei lá, quem se inscreve teria que ser pelo grupo do WhatsApp. Ah, eu gostaria de apresentar um projeto, uma ideia. Apresenta aqui. Eu toparia tranquilamente analisar, né, a partir da apresentação, e aí vamos comentando em cima dos projetos. Ou então a gente pode falar dos afetos tristes, alegres, entusiasmo e o que mais for, porque isso tudo tem relação direta com a cultura viva e com os processos de maravilhamento, né? Aliás, também quem sabe, olha só, o maravilhamento e o encantamento, eles têm muito na muita relação com a cultura latino-americana, né? Inclusive, aí realismo mágico e tudo mais. Mas isso fica para a próxima aula. Mas a gente está em pendência. Pode ser desde Gostei. vocês sugerirem, vocês fazerem apresentações, e eu vou comentando e trabalhando a partir disso, ou, ou vamos avançando nessa discussão. Afetos tristes, alegres, entusiasmo e por aí vai. Tá bom? Gostei. Esperança também, né? Oi, Posso quem te fazer fala? uma pergunta? Eu já Claro, ouvi você diga. falando umas 2 ou 3 vezes que você ficou preocupado quando soube que era comunidade forrozeira. E essa preocupação certamente vem de alguma razão. Como você ficou preocupado? O que te deixou preocupado? Porque, assim, Eu não de ter- conhecia muito, eu não saberia, eu fiquei na dúvida se eu tinha muito a dizer. Eu fico com muito receio, às vezes, sei lá, eu acho que o pessoal do forró conhece muito mais do forró do que eu. É. E aí foi essa preocupação, viu? Mas eu te cortei, Elielma. Termine, por favor, desculpa. não, é só isso, porque, assim, é, pensando aqui de onde eu falo de como produtora cultural que estou na comunidade forrozeira,
Ah, você é da área. Que bom. É, Pensei que é, aqui quase ninguém fosse assim. Foi um pouco por isso. não, sim. É, toda essa construção histórica e essa questão de busca por política pública, eu não sei se é pensado por todo mundo, mas com certeza algum, ou uma meia dúzia ou um pouco mais da comunidade forrozeira deve pensar, deve se incomodar, mas pensar para além. É claro que a comunidade forrozeira, se você pensar, vamos para o Nordeste, que Você fala de ainda onde? Você está onde? Em que lugar eu você estou está? em Mogi das Cruzes, Ah, você está aqui morei, em São Paulo. estou aqui em São Paulo. Mas se você pensar lá no Nordeste, é ainda tido como muito desvalorizado. Haja visto que no São João de Caruaru chamaram um grupo para fazer no palco principal lá do Caruaru por R$ 800. Um grupo, um trio de forró, R$ 800. Você não E, paga, sabe? Consciência, você está e pagando para ser pagava obrigado. uma apresentação de um Gustavo Lima da vida, se chamou, Exatamente, mil vezes essas isso. questões. Então, eu estou aqui para compreender enquanto E, no meu lugar de fala da comunidade forrozeira, compreender essas dimensões. É óbvio que a gente não vai conseguir pleitear um salário do Gustavo Lima, claro que não. Mas R$ 800 você não pode nem sonhar em ofertar, muito menos em aceitar, digamos assim. Então, compreender tudo isso com certeza vai possibilitar que a gente consiga ter um resultado melhor, olha, um você está resultado dando uma melhor. bela pauta para a próxima aula. Eu me disponho a ficar Sim, pensando sobre isso e e preparar assim, alguma coisa. maravilha. Porque, assim, como o Célio Torim pensou no Cultura Viva e como o Cultura Viva é o forró, se não existe nada mais vivo no mundo que o forró. Uhum. Porque o forró é dança, é música, é culinária, é artesanato, é, eu nem sei o que é mais o forró, mas é muito mais coisa. É vivo. Como que a gente articula isso na comunidade forrozeira? Eu acho que E é a aí, mesma coisa do problema da Dan lá com a feira do Embu. Eu acho que pode ser um bom tema, né? O que que vocês acham para a próxima segunda? Vamos tratar disso. muito bem. Obrigada. Eu vou ficar estudando aqui, eu sou meio. Aí pego uma. Eu Professor, tenho que entender, mas tenho certeza que eu darei o melhor de mim para na próxima professor, segunda aí, para falar professor, desse tema. detalhe, a gente tem um grupo de forró lá na feira e é sofrido, viu? Tem muito preconceito. Agora, esses dias mesmo a Anália tava me ligando, porque a gente não consegue saber detalhe do Aldir Blanc, não sabe se vai conseguir, porque muitas vezes não consegue chegar nela. Aí, enfim, mas eu acho que vai ser bem importante também essa proposição aí da nossa amiga Pô, Eliana. próxima aula já está definida, já estamos aqui. Tá bom, gente? Como que a gente rompe com essas hierarquias e como que a gente constrói novas legitimidades desde abaixo pela cultura popular, pela cultura do povo brasileiro. Mais ou menos isso, não é? Então, assim vamos. Até segunda-feira. Grande abraço. Obrigado, viu? Boa noite, Célio. Tchau, gente. Gente, eu vou colocar a lista de presença aqui mais uma vez no chat para quem ainda não conseguiu assinar, tá? Deixar a sala aberta mais uns 5 minutinhos, aí depois a gente encerra.